né? Então, como sempre eu gosto de fazer, Camilinha, Enzo, Stephanie, Yuri, Karen, Larissa, Lucas, Yasmin. Chegamos no nosso último encontro de matéria, ao último temazinho. Já estamos desde a quinta-feira passada falando sobre competência, já avançamos muito aí na competência. Hoje nós vamos ver os dois últimos critérios sobre competência, que é o critério do inciso quinto, conexão ou continência, e o critério da prerrogativa de função. Com isso a gente acaba. Eu queria só conversar um pouquinho sobre a atividade de terça-feira. Primeiro, fiquem tranquilos, é uma atividade simples. Como falei para vocês, já mandei até aquele material de apoio que o professor Armando disponibilizou. É uma liberdade provisória, ou seja, é algo simples. Ele vai te dar um caso concreto e, em cima disso, você vai buscar ali construir a petição. Essa peça será feita na terça-feira, na hora da nossa aula, tá bom? A partir das 5 horas, ela já vai estar disponível. E para facilitar, Enzo, Larissa, Camilinha, todos os outros, eu, lá no AVA, consta, né? Deixa eu abrir aqui, que aí fica mais fácil se eu mostrar a vocês. Então, eu criei aqui um bloco, né, tal qual as provas, e é a mesma ferramenta das provas, não tem nenhuma mudança em relação a isso. Então, é a mesma ferramenta das provas, onde você vai baixar lá o caso, faz a tua peça. Aqui no nosso AVA, você já conhece aqui nossos módulos, né? Já estão acostumados. Aqui o nosso módulo das provas. Aí existe esse módulo aqui, ó, projeto passo a passo. Clica aqui e você vai ter a atividade, ó, dia 25 e dia 27. Baixa, faz a petição e envia aqui mesmo, do jeitinho que a gente já faz a prova. É a mesma lógica, a mesma metodologia que a gente faz a prova. Por isso que eu fiz igual, tá, para não ter nenhuma dúvida. De qualquer maneira, eu estarei em sala na terça-feira para qualquer dúvida, qualquer dificuldade, assim como vocês também podem me perguntar lá pelo WhatsApp. Essa atividade vale até 2 pontos, né? E a nossa prova do dia 10 de junho vale, já falei, 8 pontos. Então, a dinâmica de elaboração desse trabalho é a mesma, idêntica àquela da prova. E qualquer dificuldade que vocês tenham, qualquer problema que tenham ali naquele momento, me procura, eu vou estar aqui em sala esperando e também vou estar no WhatsApp muito atento caso vocês venham a precisar, tá bom? E aí na quinta-feira da semana que vem, a gente faz uma aula de revisão. Então hoje nós vamos concluir a nossa matéria e na quinta-feira da semana próxima a gente faz uma aula de revisão. Tá combinado? Tá entendido? A prova será no dia 10 de junho. Então, nós vamos, repito, hoje concluir a matéria do semestre. Como eu gosto de dizer para vocês, a gente viu até mais do que a gente deveria ver, porque nós chegamos a ver aquela unidade de processos incidentais. Terça-feira, a aula é só para que vocês possam fazer essa atividade. Quinta-feira, revisão, a gente vai estar aqui para revisar, e aí vocês estão liberados de aula em sala de aula. Tá? O único compromisso fica sendo a prova no dia 10. E, claro, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, na hora das aulas de junho, eu vou estar com a sala aqui aberta, caso você precise, e também a nossa comunicação lá pelo torpedo do Uniformine, ou mesmo pelo WhatsApp, tá bom? Então, a gente vai se comunicar até a prova, mas a prova em si será no dia 10, naquele mesmo formato
da primeira prova, sem maiores dificuldades, sem maiores questões. Lembrando sempre, né, já coloquei mais a matéria ação penal e competência. Muito bem, vamos concluir aqui o estudo da competência vendo os dois últimos critérios. O critério da conexão e o critério da competência, esse critério do inciso 5º, ele possui uma lógica muito interessante. Qual é a lógica? Nas duas últimas aulas, nós conversamos sempre, Larissa, Lucas, Enzo, fulano pratica o crime X contra Cicrano. Era tudo na unidade, era tudo unitário. Quando a gente trabalha com conexão e a continência, a gente vai trabalhar com um elemento do plural. A gente vai trabalhar com a lógica da pluralidade. Quando eu falo em conexão, eu estou falando que várias pessoas praticaram vários crimes. Aí eu vou reunir tudo isso num único processo, num único juízo. Então, a conexão, sempre que a gente se refere à conexão, nós estamos falando em uma pluralidade de agentes e uma pluralidade de crimes. A conexão pressupõe esse elemento plural. Eu tenho vários agentes e tenho vários crimes. Isso é conexão. O que eu faço? Reúno tudo isso num único processo, num único juízo. Daqui a pouquinho, daqui a 2 minutinhos, a gente vai ver qual é o juízo competente para tratar disso. Já quando a gente fala de continência, nós estamos nos referindo a situações, Karen, onde eu tenho vários agentes praticando juntos um único crime, ou um agente praticando vários crimes ao mesmo tempo. Então, na conexão, eu tenho vários agentes que praticam vários crimes. Na continência, eu tenho vários agentes que praticam um crime em conjunto, ou eu tenho um agente que pratica vários crimes. Veja que tanto na conexão quanto na continência, nós teremos o elemento da pluralidade. Tanto na conexão quanto na continência, existe o elemento da pluralidade. O elemento plural, ele está presente aqui, tanto na conexão quanto na continência. A diferença é que a pluralidade na conexão, ela é maior. Eu tanto tenho nos agentes quanto tenho nos crimes. Só que a regra é a mesma. Tanto na conexão quanto na continência, você junta tudo isso aqui, junta todos os réus, junta todos os crimes, e tudo isso será processado num único processo, num único juízo. A regra, portanto, na hora que você identifica a conexão e a continência, é você ter essa compactação e tudo aquilo, todos os réus, todos os crimes, vão ser processados num único processo, num único feito. Quando é que acontece a conexão e quando é que acontece a continência? Vejam aqui o que nos diz o artigo 76 do Código de Processo Penal. A competência será determinada pela conexão. Inciso 1º. Se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Veja que o elo, o ponto de conexão no inciso 1º, são as pessoas. É por isso que essa conexão do inciso 1º, Larissa, nós chamamos de conexão intersubjetiva. Ou seja, o que conecta o elo, o ponto de conexão aqui, são as pessoas. Por quê? Elas estão praticando os crimes umas contra as outras,
Elas estão praticando os crimes em concurso ou elas estão praticando os crimes no mesmo tempo, lugar, e aí eu consigo isolar. Imagina, por exemplo, Enzo, um saque a uma loja. Aquelas pessoas não se conhecem, mas uma entra, rouba uma coisa, outra entra, furta uma coisa. Eu vou reunir todos aqueles fatos e todas aquelas pessoas num único processo. O objetivo aqui é claro, economia processual, agilidade processual. Também eu vou reunir num único processo se eu tiver várias pessoas que praticaram vários crimes em concurso. Elas não precisam estar reunidas no mesmo tempo e no mesmo lugar. Mas eu preciso aqui ter efetivamente uma lógica de que aquelas pessoas praticaram aqueles crimes em concurso. Ou mesmo a ideia da reciprocidade. São várias pessoas praticando vários crimes. Isso é muito característico, Karen, daquela figura da rixa, quando a gente tem, assim, várias pessoas praticando várias lesões múltiplas em relação a elas mesmas. Então, veja que o ponto de conexão, o elo, né, o elemento de ligação que a gente tem aqui no inciso primeiro, são as próprias pessoas. Diferentemente do que nós vamos ter no inciso segundo, se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras. Umas, o quê? As infrações. Então, o que liga no inciso segundo são as infrações. Os crimes. É por isso que a gente vai chamar essa conexão aqui de conexão material. Então, quando eu percebo que são várias pessoas praticando vários crimes e há uma ligação entre as condutas criminosas, isso aqui é muito utilizado, por exemplo, no cenário de associação criminosa. Eu tenho um grupo coordenado que pratica crimes, onde um crime eu estou sequestrando uma pessoa para ter acesso a um banco para amanhã, então eu tenho aqui uma conexão derivada das infrações, porque uma é praticada para garantir a facilidade de realização ou ocultação de outras. Deixa eu te dar um exemplo, Karen. Imagina que um grupo realizou um roubo a uma lotérica. Então, hoje, dia 20 de maio, realizaram ali um roubo a uma lotérica. Uma semana depois, Enzo, aquele grupo descobre que uma testemunha os reconheceu, vai à casa da testemunha e mata aquela testemunha. Veja, eles realizaram aqui um roubo, uma semana depois, eles vão lá e realizam um homicídio. Por que é que eles realizaram esse homicídio? Para garantir a ocultação desse roubo. Então, o que é que diz aqui o artigo 76, inciso 2º? Há uma conexão de infrações. Eu vou reunir tudo isso num único processo, num único juízo. E o inciso 3º diz que também ocorrerá a conexão quando, diz o inciso 3º, a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra. Então, aqui eu tenho a prova, que a gente vai chamar de conexão instrumental. Aqui é a conexão instrumental. Tenho, efetivamente, essa conexão com uma conexão instrumental. Então, eu tenho a conexão intersubjetiva no inciso 1º, as pessoas ligam. Eu tenho a conexão material no inciso 2º, os crimes ligam. E eu tenho a do inciso 3º, que é a mais subjetiva de todas, em que ele diz que a prova, os elementos de informação, os elementos de convencimento de um determinado crime podem vir a ser úteis em outros crimes. Daí por quê? Para que eu possa economizar o processo, junto tudo isso num único feito. Isso é muito utilizado, esse inciso 3º, Lucas, é muito utilizado no caso de organizações criminosas. Porque na organização criminosa, não necessariamente todo mundo se conhece, ou um crime está diretamente ligado ao outro. Mas quando eu começo a produzir as provas, Karen, eu começo a ver que há ali uma conexão entre aquelas provas, uma ligação entre aquelas provas,
que justifica, né, que autoriza que eu possa efetivamente ter esse elemento. E vou aqui para a continência, né? Tenho aqui o elemento da continência. Então, veja, na conexão, são vários agentes, pluralidade de agentes, e vários crimes. Quando eu chego na continência, eu tenho algo diferente. Na continência, eu tenho uma lógica diferente. Por quê? Eu tenho vários agentes que praticaram um crime, ou eu tenho um agente que praticou vários crimes. Veja o que, diz aqui o artigo 77. A competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, imagina que eu e Camila praticamos um crime de lesão corporal ou um crime de furto. Imagina se nós tivéssemos dois processos, um para cada um, com provas muito parecidas, se não idênticas, apurando o mesmo fato. Então, o que o código diz? Não, nesse caso, vamos juntar, vamos reunir aqui tudo isso num único processo. Então, se eu tenho duas ou mais pessoas, uma pluralidade de agentes, praticando um só fato, que eles respondam num único processo. No inciso segundo, né, eu tenho, no caso de infração cometida, nas condições previstas dos artigos 51, 53 e 54. Muito cuidado, eu estou trazendo aqui a redação original do código. Isso é escrito no Código de Processo Penal, por isso que eu não poderia trazer de forma diferente. Mas isso, professor, só um minutinho. Isso aqui, na verdade, diz respeito aos artigos 69, 73 e 74, ou seja, concursos e resultado diverso do pretendido, né? Resultado diverso do pretendido. Então, imagina que uma pessoa, mediante um concurso formal, tenha praticado vários crimes. Aquela pessoa colocou uma bomba no carro, explodiu o carro e matou duas pessoas. Os dois homicídios serão apurados num único fato. Num único processo. Então, a regra para a conexão e a regra para a continência é a mesma. Tudo isso aqui vai estar reunido numa única ação penal. É uma única denúncia, é um único processo, é uma única sentença. Por óbvio, na sentença, o juiz vai isolar, individualizar cada elemento. Mas tudo isso representa uma unidade, né? A gente vai ter aqui uma unidade. Agora, qual é a diferença básica? Na conexão, eu tenho vários agentes e vários crimes. Na continência, eu tenho dois agentes e um crime, ou eu tenho um agente e vários crimes. Pode falar, Enzo. Professor, aí no caso, o tempo e o lugar nas condições de continência podem ser diversos ou não? Podem sim, não há nenhum problema. Veja que o que está conectando, o que está gerando aqui a continência, o elo aqui, né, o ponto de contato, é o fato das mesmas pessoas terem praticado a mesma infração, mesmo que eventualmente eu tenha ali um momento distinto. Por exemplo, imagina, Enzo, que eu e você roubamos o banco, mas como é que nós roubamos? Eu criei todas as condições materiais, né, descolei uma arma para a gente, um carro, mapeei todo o banco, e foi você que entrou no banco. Há uma coautoria nossa aqui, existe claramente uma coautoria. Nós não estávamos no mesmo momento, no mesmo local, mas nós somos duas pessoas que praticamos um único fato, uma única infração, somos acusados do mesmo crime. Então, mesmo que haja uma diferença de tempo, local e etc., a gente vai ter isso sim. Tá claro? Então, repito. Diga isso, desculpa, querido. Não, só para dizer que está tudo ok. Ficou legal mesmo, né? Então, vejam, a conexão junta tudo isso num processo único, a continência junta tudo isso no processo único. Mas onde será desenvolvido esse processo? Essa resposta nós vamos encontrar no artigo 78. E esse artigo 78 tem regras muito específicas. Tem regras muito específicas, mas ao mesmo tempo são regras, Karen, muito lógicas. As regras do artigo 78 são regras extremamente lógicas. Porque veja o que ele diz aqui. Artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras.
Inciso primeiro. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Então imagina que eu tenho ali uma conexão ou uma continência, tanto faz, de um crime de homicídio com um crime, por exemplo, de fraude processual. Eu vou juntar isso aqui e vou levar para o júri. Onde? Aí eu vou aplicar tudo aquilo que a gente conversou antes. Qual é a cidade, qual é a justiça, etc. Mas eu tenho aqui uma lógica própria. Inciso segundo. No concurso de jurisdições da mesma categoria, ou seja, são vários crimes de júri ou são vários crimes não de júri. Você imagina que aqueles agentes praticaram vários roubos, ou aqueles agentes praticaram vários homicídios. Como é que a gente resolve isso? A linha A preponderará a do lugar, ou seja, a jurisdição do lugar da infração, a qual for combinada a pena mais grave. Então imagina, Karen, que eu tenho ali uma conexão entre um roubo praticado em Fortaleza e um furto praticado em Calcaia. A conexão se deu em um roubo praticado em Fortaleza e um furto praticado em Calcaia. Se é conexão, nós vamos juntar isso aqui num único processo, num único juízo. O que está nos dizendo aqui a linha A? Está nos dizendo que ela efetivamente precisa migrar e ser desenvolvida na comarca de Fortaleza, onde ocorreu o roubo. Então, veja, um roubo em Fortaleza, um furto em Calcaia. Precisamos ter, efetivamente, que vai preponderar, vai dominar aqui o local onde o crime foi mais grave. Veja a linha B. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Tá? Então, vai prevalecer, no caso de empate na gravidade, onde tiver ocorrido o maior número de infrações. Então, imagina, Camila, que eu tenho aqui, Camilinha, uma conexão entre um roubo em Fortaleza e 2 roubos em Maracanaú. Há conexão entre esses 3 crimes. Se há conexão, será um processo só. É roubo em Fortaleza e roubo em Maracanaú. Portanto, a gravidade do crime é a mesma. Mas lá foram 2 e aqui foi um só. Eu vou reunir esses 3 fatos num único processo na jurisdição de onde? De Maracanaú, que foi o local onde ocorreu o maior número de crimes. E aí, olha que interessante a linha C. Firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Firmar-se-á a competência por prevenção nos outros casos. Imagina que foram 2 roubos em Fortaleza e 2 roubos em Maracanaú. A gravidade, a mesma. A quantidade, a mesma. Ou seja, quer por um critério qualitativo, quer por um critério quantitativo, nós temos efetivamente a mesma quantidade. Tá? Dentro desse contexto, dentro desse cenário, o que é que manda a lei? Vai pela prevenção. O primeiro juízo que tomar conhecimento atrairá a competência. Nem, como a gente conversou na terça-feira, nem que eu crie essa competência, ou seja, eu ofereço a ação penal em um deles, na hora que o juiz receber a denúncia, ele está afirmando a competência. Então vejam que essas regras são muito lógicas. Se eu tiver um crime de júri e um crime não de júri, tudo vai para o júri. Se eu tiver um crime, né, onde, se eu tiver um caso de conexão ou continência, onde eu tenha efetivamente uma pluralidade de crimes, eu vou efetivamente ter que resolver como? Onde o crime foi praticado mais grave, onde o crime foi praticado menos grave, vai para o mais grave. A gravidade é a mesma, vai para onde tiver mais crimes. A quantidade, a gravidade é a mesma, aí é a prevenção. Diga, Lucas. Professor,
acho que não seria bem o caso, mas no caso do latrocínio, o júri ele vai julgar as duas coisas opostas ou um crime só? Por exemplo, não. Digamos que sejam dois crimes diferentes, a morte e outro crime. Outro crime. O júri vai julgar os dois crimes diferentes? Ou só o homicídio? Ou seja, imagine, por exemplo, você deve ter visto na imprensa aquela figura daquele julgamento que terminou semana passada, daquele feminicídio no Paraná, né, em que o marido foi acusado e condenado, né, pela morte da esposa, né, não me lembro do nome primeiro nome, não sei o que, Spitzer, era o nome da moça que foi vítima. Ele foi condenado ali, Lucas, por homicídio e por fraude processual, porque ele teria alterado o local do crime. Os dois crimes são processados efetivamente no juízo do júri. Né? Os dois crimes são processados ali no juízo do júri. Então, os jurados vão julgar o homicídio, os jurados vão julgar a fraude processual. Entendi, professor. Aí, no caso, lá nas perguntas que são feitas para o júri, né, eles vão perguntar, você acredita que o réu cometeu crime de fraude processual, concorreu para esse... Exatamente. Aí, esses quesitos, exatamente, esses quesitos serão feitos, eu vou ter uma quesitação para o homicídio, eu vou ter uma quesitação para a fraude processual. Eles vão responder os dois crimes. Entendi, professor. Obrigado. Professor. Nada. Diga lá. O senhor só pode repetir, por favor, a respeito das condições do artigo 76, inciso 2, que o senhor havia explicado anteriormente? Ali o que acontece? Eu tenho uma conexão dita material. O ponto de contato que gera a conexão são as infrações, né? O que gera ali a questão são as infrações, ou seja, eu cometi uma infração para realizar uma outra infração, ou para garantir a ocultação de uma outra infração. Lembra daquele exemplo? Vários agentes praticaram roubo. Dias depois, vão lá e matam uma testemunha. Mataram para quê? Para que esse roubo permanecesse oculto. Eu vou juntar tudo isso num único processo. Tanto o roubo quanto o homicídio e todos esses agentes responderão esses fatos num único homicídio. Desculpa, num único processo. Tanto o homicídio quanto o roubo. Tá certo, obrigado, professor. Continuando aqui no 78. Então, veja, se for júri e não júri, prevalece o júri. Se for tudo igual, vai prevalecer a quantidade, a qualidade ou a prevenção. Ele segue aqui no 78. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará de maior graduação. Então, imagina que nessa conexão, Larissa, eu tenha um ministro de Estado que praticou um crime junto com um governador. Nós sabemos que o ministro de Estado é julgado no STF. Nós sabemos que o governador é julgado no STJ. O que é que diz aqui o inciso 3º? Prevalecerá de maior graduação. Todos eles serão levados para serem julgados no maior tribunal, no maior grau. Então, se o ministro de Estado, a gente vai ver isso agora na prerrogativa de função, julgado pelo Supremo, praticar um crime junto com o governador, nós vamos ter ambos respondendo lá no STF. A maior graduação, o maior tribunal atrai todo. E, finalmente, o inciso 4º, no concurso entre jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Aqui não tem muito mistério, porque é aquela regrinha, Yasmin, que vocês já aprenderam lá no iniciozinho do curso, de que o especial prevalece sobre o geral. Então, se eu tiver, Camilinha, um crime de competência da Justiça Federal em conexão ou continência com um crime de competência da Justiça Comum, tudo vai para a Justiça Federal. A Justiça Federal vai atrair. Então, a jurisdição especial prevalece sempre sobre a comum. Então, se tiver um crime federal em concurso com um crime estadual, ambos vão para a jurisdição comum. Se eu tiver um crime eleitoral junto com um crime estadual, tudo vai para a jurisdição especial. Tá? E o último dos critérios, vejam, com isso a gente está encerrando toda a matéria do semestre, Eduardo, que começamos lá na primeira semana de fevereiro, é a prerrogativa de função.
Aqui o que, que nós temos? Nós temos pessoas, né? Deixa eu só interromper aqui que eu quero buscar aqui a súmula. Nós temos determinadas pessoas que, por ocuparem funções diferenciadas no Estado, devem ser julgadas por juízos diferenciados. Então, em português, há determinadas pessoas que, por ocuparem funções diferenciadas no Estado, e isso só vale enquanto elas estiverem ocupando, no momento em que elas deixarem de ocupar, elas não vão efetivamente ter qualquer tipo de direito. Mas elas serão julgadas não no primeiro grau, como eu ou vocês. Elas serão julgadas efetivamente em um grau superior, em um tribunal diferenciado, né? Elas serão julgadas efetivamente no juízo diferenciado. Então, a Constituição Federal diz que presidente da República em crimes comuns, ministros de Estado, parlamentares federais, comandantes militares e embaixadores, assim como ministros de tribunais superiores, serão julgados diretamente no STF. Claro, enquanto eles forem ministros, enquanto eles forem senadores, enquanto eles forem deputados. O STJ vai julgar governadores, desembargadores de justiça e membros do Ministério Público que atuem em tribunais. Os tribunais de justiça julgarão juízes e promotores, os tribunais regionais federais, juízes federais e procuradores da República. Então, veja, o que é a prerrogativa de função? É você imaginar que aquela pessoa, por estar ocupando determinado tipo de cargo, em praticando algum crime, será julgado diretamente naquele determinado tipo de juízo. Ele vai ser julgado naquele determinado tipo de juízo. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente vai ter é, efetivamente, essa estrutura. Camiliana, é por isso que eu estava separando. São vários artigos, tá? É por isso que eu estava aqui exatamente buscando isso. A Constituição veja só, ela vai dizer no artigo 102 que compete originariamente ao Supremo. Tudo isso aqui é da Constituição, Camilinha. Aí, olha o que ele diz aqui, ó. A linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso, seus próprios ministros e procurador-geral da República. A linha C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52 ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 2º, os membros dos tribunais superiores, Tribunal de Contas da União e chefe de missão diplomática. Quando a gente vai para o STJ, a partir do artigo 105, olha o que ele diz. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente. Aí olha o que ele diz na linha A. Nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores de tribunais de justiça, os membros dos tribunais de contas dos estados, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais eleitorais, membros de tribunais de contas dos municípios e do MPU. Então, veja, ele está dizendo que cabe ao STF julgar aquelas autoridades maiores, parlamentares federais, ministros de Estado, dentre outros, e compete ao STJ essas pessoas que estão aqui no artigo 105, inciso
primeiro, a linha A. Uma questão importante, tá? Uma questão importante que a gente precisa entender. O Supremo Tribunal Federal, vai tratar, e isso no entendimento que ele teve em 2017, e dizer o seguinte: isso só vale para parlamentares federais, Enzo, deputados federais e senadores. O Supremo Tribunal Federal, interpretando esta regra que vocês estão lendo aí no chat, do artigo 102, inciso 1º, a linha B, diz que para parlamentares federais só valerá a prerrogativa de função se, efetivamente, nós tivermos o crime praticado durante o exercício do mandato eletivo e relacionado com ele. Então, tomem nota disso. Isso não está na Constituição. Isso foi uma interpretação que o Supremo Tribunal Federal fez em relação ao inciso 1º, a linha B. Então, a gente vai ter aqui, efetivamente, esse inciso 1º, a linha B sendo reinterpretado pelo Supremo Tribunal Federal, e isso vale para parlamentares federais. Então, ele restringiu a prerrogativa de foro para parlamentares. Para eles, só valerá se o crime foi praticado durante o exercício e relacionado àquela determinada função. Tá? Dúvidas sobre tudo isso que nós vimos? Professor, naquele caso lá do Flávio Bolsonaro, né? Sem adentrar no aspecto político em si, né? Mas em relação justamente a essa questão da prerrogativa de função. Nesse caso, ele não poderia ser julgado pelo Supremo, né? Porque ele, quando praticou o fato, era, né, deputado estadual. Então, o Supremo tem entendido nesse caso, mas ainda vai consolidar esse entendimento, que aplica a prerrogativa daquele momento. Tanto é que é por isso que ele está sendo processado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Que eu vou aplicar naquele momento aquele fato, porque qual foi a interpretação que o Supremo fez, Enzo? Ele continua com a prerrogativa, mas ele não vai aplicar a de senador, que seria a de hoje, portanto, iria para o Supremo. Ele iria para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas isso ainda é muito nebuloso, o Supremo ainda não bateu o martelo sobre isso. Aplicou no caso dele, mas ainda há uma discussão aí que ainda vai precisar ser consolidada no Supremo. Professor, e quanto aos demais ofícios, e quanto às demais funções, não é necessário, né, que o crime seja em razão? Não. Esse entendimento foi exclusivo do pelo Supremo, exclusivamente para o Supremo, né? Só isso. Então ele vai ser efetivamente para a estrutura foi pensada do ponto de vista da estrutura jurisprudencial só para parlamentares federais mesmo. Por quê, professor? Eles entenderam, na verdade, há uma resistência muito grande da sociedade, Enzo, em relação à prerrogativa de foro, e eles entenderam que, nesse caso, como é uma carreira, como é um cargo político, a Constituição foi uma interpretação teleológica que eles fizeram, a Constituição diz que eles só poderiam, na leitura do Supremo, eu deveria vincular a atividade parlamentar, porque esse direito, digamos assim, estaria muito voltado para a atividade parlamentar em si, e não para a pessoa, diferente, na leitura do Supremo, repito, de outros cargos que têm uma tendência mais perene ou têm uma função mais diretamente ligada à administração do Estado, né? Mas é muito nebulosa esse entendimento. Mas é o que está hoje, é o que consolidou-se, né? Existe um projeto de emenda constitucional, já foi aprovado na Câmara, mas ainda não foi para o Senado, restringindo, aí restringe mesmo a algumas autoridades. Mas, por enquanto, a gente vai ter como única restrição relevante essa do Supremo. Ok?
Tá certo, professor, muito obrigado. Nós terminamos a matéria, e eu queria, antes de encerrar a aula, eu não posso perder a oportunidade de expressamente e muito verdadeiramente agradecer a vocês esse semestre. Eu sei que foi um semestre muito complexo, muito desafiador, né? Eu tenho consciência das nossas dificuldades, mas eu queria agradecer a vocês. Vocês foram uma turma assídua, participativa, dedicada, né? Então, eu fico aqui minha palavra de gratidão muito sincera a vocês por terem me permitido esse semestre sem sobressaltos, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Então, a gente vai ter aí a estrutura da cadeira foi decisiva para que vocês tenham esse andamento, e a participação de vocês foi absolutamente decisiva. Então, fica aqui meu agradecimento. Repito, na terça-feira a gente não vai se encontrar, porque vocês vão estar fazendo lá a atividade. Na quinta-feira eu vou fazer só uma revisão, e dentro desse contexto, eu queria muito, e não poderia encerrar a disciplina sem agradecer expressamente a vocês essa participação. Então, a gente vai ter, de forma muito carinhosa, ficam aqui minhas palavras, espero encontrá-los em Processo Penal 2 no próximo semestre, mas eu queria a cada um de vocês o respeito, a dedicação, a presença que vocês tiveram durante todo esse semestre. Repito, a nossa turma era uma turma programada e planejada, Karen, para que fosse presencial quando fosse autorizado. Infelizmente, não aconteceu, né? Mas isso não nos prejudicou no andamento. Vimos toda a matéria, vimos bem, né, com muita participação, com todas as dúvidas esclarecidas. Eu não teria conseguido isso sem vocês, tá bom? Então, muito, mas muito obrigado mesmo pela dedicação e pela participação de vocês, que a gente se encontre, se Deus quiser, no próximo semestre, lá nas disciplinas das turmas de Processo Penal 2, tá bom? Fiquem bem, um ótimo resto de semana para vocês, descansem, se cuidem,